Chegamos ao 15º propósito de oração lutando pela vida. Eu queria estudar hoje com você Atos capítulo 11, versículo 18. Não há como a gente ter vida sem arrependimento. E diz aqui: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Eis aqui mais uma forma da gente lutar pela vida. Como? Através do caminho do arrependimento. Eu queria, complementando esse assunto, que a gente lesse Salmos 32, versículo 3. Vou começar do 1. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Porque todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então a gente vê aqui o salmista nesse salmo maravilhoso, que ele fez uma oração para Deus. O salmista teve seus momentos de grandes vitórias, teve momentos em que ele venceu, mas teve também um momento que ele caiu na tentação, quando ele cometeu adultério, se envolvendo com uma mulher casada, e depois ainda ajudou que acontecesse um homicídio com o marido dessa mulher chamada Batseba. E ali o salmista ele diz que enquanto ele calou-se, enquanto ele não confessou o pecado dele, enquanto ele não reconheceu o erro dele, os ossos dele, a vida dele começaram a envelhecer, ele ficou praticamente morto. E aí depois, quando ele finalmente se arrependeu, no momento que ele foi confrontado pelo profeta Natã, daquilo que ele tinha cometido, que até então ninguém tinha confrontado ele a respeito disso, aí sim ele caiu em pranto, se arrependeu, quebrantou e começou um caminho, uma jornada para voltar a ser aquele grande homem que ele sempre foi, aquele homem segundo o coração de Deus, que é o que a Bíblia fala. E aí no momento em que ele escreve o Salmo 51, você pode depois ler: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me um espírito voluntário. Então, através daquele salmo, ele fez essa oração e ele começou a voltar a viver. Não tem como a gente viver se nós estivermos afundados nos nossos pecados. Às vezes não é um pecado de adultério ou de um homicídio como ele, mas rancor, a raiz de amargura, a mágoa, a soberba, a altivez, todos esses são pecados. Às vezes a gente trata alguém mal, a gente dá uma resposta, em tudo isso já vai sujando o nosso coração. Mas Deus deseja que nós tenhamos vida e vida com abundância. E toda vez que a gente está triste, amargurado, se discutiu com alguém, não se entendeu com alguém, está caindo por essas ciladas, por esses caminhos errados, a gente fica pesado, a gente não tem aquela alegria de viver. Mas quando a gente está limpinho, com o coração limpo, ai que coisa boa, A gente fica leve, a gente fica renovada, a gente tem vida para poder chegar e passar para os outros, porque a verdadeira vida, que é a vida de Deus, está com a gente. Então essa semana a gente vai fazer a oração para que haja, primeiro, consciência do pecado, porque os ossos, como a gente vê aqui, são a estrutura do nosso corpo. Então se a nossa estrutura estiver apodrecida, envelhecida, a gente também vai ficar envelhecido. Então, tudo aquilo que você sente que você parece que envelhecida, sem vontade de viver, para baixo, tem alguma coisa aí que não está legal no seu coração. Então, vamos orar pedindo: Espírito Santo, me dá consciência de quais são os meus pecados, porque muitas vezes a gente não enxerga onde a gente errou. E como a gente não enxerga, a gente não tem como se arrepender. Mas o Espírito Santo, ele deseja mostrar isso, porque o envelhecimento da nossa estrutura do corpo é caminho de morte. Ele não quer que a gente morra. Ele quer que a gente tenha vida espiritual. Nos arrependermos é lutarmos pela vida. E o segundo propósito é
esse arrependimento real que vai gerar vida. Porque não basta a gente se conscientizar. Tem gente que você conversa com eles e fala assim, não, eu sei que eu estou errado. Mas não muda, não se arrepende, não consegue sair daquele caminho errado. Mas a gente pode orar e vamos orar. Seja isso na nossa vida, seja esse arrependimento, nessa situação, seja na vida de repente de um familiar, de alguém que você conheça, ou de todos nós brasileiros, né? Porque eu creio que a gente tem muitas coisas para se arrepender, a gente não tem vivido ainda um padrão, né, de excelência, de santidade, como Deus fala na sua palavra. Então, que você possa também interceder, não só por você, mas também por outras pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, assim como o salmista se arrependeu e ele voltou a viver, os ossos dele, meu Deus, a estrutura da vida dele, meu Deus, passou, meu Deus, a ter realmente vida e vida com abundância. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor também nos ajude a chegar a esse lugar de arrependimento, que o Senhor nos faça enxergar, ter consciência dos nossos pecados, para que a gente possa realmente se arrepender. Não ter remorso, ou só simplesmente conscientizar que está errado, mas chegar ao profundo arrependimento. E a Tua palavra diz que é a Tua misericórdia que nos leva ao arrependimento. Por isso oramos em nome de Jesus, para que venha, meu Deus, esse momento de quebrantamento, de arrependimento nas nossas vidas, na vida também dos nossos familiares, da sociedade de um modo geral, para que a gente possa ver o Brasil voltando a viver, não esteja envelhecido, meu Deus, a estrutura brasileira, Pai, meu Deus, de sociedade esteja totalmente corrompida, meu Deus, por conta, meu Deus, de falta de arrependimento. Temos sido muito egoístas, temos sido muito individualistas e precisamos mudar. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos. Continua, meu Deus, a nos dar entendimento nessa semana e as orações para fazermos conforme o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Você possa estar conosco aqui, prepare-se também para o próximo e que Deus abençoe muitíssimo. Que essa semana seja uma semana assim de profundo quebrantamento, profunda intimidade com Deus, para voltarmos a viver em nome de Jesus.